aprender as bem-aventuranças que Jesus proferiu no Sermão do Monte. O que é que Jesus quis dizer com bem-aventurado? Quem são os bem-aventurados? Então a gente vai aprender isso daí, tá bom? O que é ser pobre de espírito? O que é ser manso? O que é ser, vamos colocar, ter fome e sede de justiça? O que que é? Então, eu tô vendo subindo a nossa live aí, tá subindo aí a nossa live. Então, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e deixasse ela aberta aí. Vamos lá? Pega a sua Bíblia, deixa ela aberta aí. Pega a sua Bíblia aí. Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo 5, né? Tá eu, minha esposa aqui na minha casa aqui, né? E a minha filha, né? Elas estão aqui me ajudando aqui nos bastidores, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 5. Vamos abrir a palavra de Deus aí? Vamos abrir a palavra de Deus. E vendo Jesus as multidões, subiu ao monte como se assentasse. Aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque lhe herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque lhe alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Então vamos lá, irmãos. Vamos aprender. Jesus, aqui nesse texto, ele vai, e a partir do capítulo de número 5, Jesus ele vai começar a pregar o Sermão do Monte. Eu queria fazer uma aplicação, eu tenho certeza que tem pregador vendo a gente. Todo sermão, por mais bom, ou mais bom não, eu cometi um erro de português aqui, por melhor que seja, nós temos grandes pregadores no decorrer da igreja, da história da igreja, e tivemos grandes pregadores. Tivemos Spurgeon, tivemos John Wesley, nós tivemos muitos pregadores. E a primeira coisa que a gente aprende, os sermões deles não foram perfeitos. Nenhum sermão é perfeito, por melhor que o pregador seja. Por mais eloquência, conhecimento que um pregador ele tenha, o sermão dele não é perfeito. O sermão dele vai ter falha, o sermão dele vai ter erros. Mas existe um sermão que é o sermão perfeito. Existe um sermão que é um sermão que não tem defeito. Não tem defeito na sua hermenêutica, não tem defeito, irmãos. E outro mais, nem o pregador tem defeito. É esse Sermão do Monte aqui que nós acabamos de ler. Então pega uma frase aí, o único sermão perfeito, por melhor pregador que seja, o melhor sermão e o único sermão que foi perfeito foi o Sermão do Monte. Se alguém perguntar para você qual é o sermão perfeito, foi aquele que foi pregado pelo pregador perfeito. Foi aquele que foi pregado por aquele que é perfeito. Qual é o sermão perfeito? É esse aqui que nós vamos aprender. O Sermão do Monte. Então vamos lá. E vendo Jesus, as multidões, subiu ao monte como se assentar. Você percebe que Jesus não prega em pé. Jesus não prega em pé, Jesus prega sentado. E por que Jesus prega sentado? Havia uma cultura ali. Que se alguém, olha, presta atenção. Se alguém pregasse em pé ou ensinasse em pé, aquilo não tinha
o sentido de lei. Mas quando alguém senta para ensinar, ele estava querendo dizer o seguinte: todo mundo que estava ali, quando Jesus sentou, automaticamente entrou na cabeça: a partir de agora o que ele vai falar é lei. A partir de agora o que ele vai falar é mandamento. Ou seja, a cultura daquela época dizia que quando alguém se assentava para ensinar, aquilo que ia ser proferido da sua boca tinha um sentido de lei. Então, quando Jesus senta para ensinar, todo mundo estava falando assim: ó, todo mundo vamos ter calma, vamos prestar atenção. Por quê? Porque a partir de agora, o que vai ser ensinado não é algo opcional. O que vai ser ensinado é lei. Primeira coisa que você aprende no Sermão do Monte. O Sermão do Monte é uma lei. O Sermão do Monte é uma lei. Mas lei de onde? Lei do quê? Lei de quê? Presta atenção. Quando João Batista começou a pregar, João Batista falou o seguinte, ó. João Batista falou o seguinte: ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por que é que João Batista estava pregando isso? Por que que o reino havia chegado? Primeiro, porque o rei chegou. O rei chegou. O rei dos reis chegou. Então esse rei chega e ele vai estabelecer um reino. Esse rei chega e ele vai estabelecer um reino. E quando nós vamos estabelecer um reino, nós vamos colocar leis para que os súditos desse reino vivam daquela forma. Aqui no Brasil nós temos a Constituição. Então todo cidadão brasileiro, ele tem que andar de acordo com a lei. Ele tem que andar de acordo com a Constituição. Só que agora, aqui o Sermão do Monte, Jesus chega, o rei chega, ele vai estabelecer o seu reino. Só que para ele estabelecer o seu reino, primeiro ele vai colocar leis. Ele vai ordenar leis para que todos os súditos desse reino, ou seja, todos os súditos desse reino, vivam desta forma. Vivam desse jeito. Então, o que é o Sermão do Monte? A primeira coisa, o que é o Sermão do Monte? Se alguém te perguntar, é a lei do reino de Deus. É os mandamentos dos cristãos. É a lei do reino. Jesus chega. Quem é Jesus? O rei. Ele vai estabelecer o seu reino. Então, quando Jesus estabelece o seu reino, ele também vai dar leis para que todos aqueles que façam parte desse reino vivam desta forma. E o Sermão do Monte é lei. O Sermão do Monte é a constituição do cristão. Então, todo cristão, irmãos, tem que viver de acordo com o Sermão do Monte. Qual que é o Sermão do Monte, pastor Aderlan? O Sermão do Monte é Mateus capítulo 5, 6 e 7. Alguns estudiosos dizem que se você viver Mateus 5, 6 e 7, você viveu toda a Bíblia. Tem gente que fala assim: pastor, a Bíblia é muito grande, a Bíblia tem muita coisa, como que eu vou viver toda a Bíblia? Esquece toda a Bíblia. Vamos viver a lei do nosso reino, o reino dos céus. Sabe qual que é a Constituição? Sabe qual que é a nossa lei? Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Quer viver a Bíblia inteira? Viva Mateus 5, 6 e 7. Se você viver esses 3 capítulos da Bíblia, você vai viver a Bíblia inteira. Percebe que o que Jesus vai ensinar aqui agora é lei. E ele vai começar o Sermão do Monte com uma, como que eu posso dizer? Bem-aventuranças. Ele vai começar com essa expressão: bem-aventurados. E eu quero ficar aqui hoje. Eu queria explicar a primeira bem-aventurança hoje, mas eu não vou conseguir explicar a primeira bem-aventurança. Então hoje vai ser uma introdução e amanhã a gente vai aprender o que é pobre de espírito.
Então a gente vai aprender hoje o que é ser bem-aventurado. Você sabe o que é ser bem-aventurado? Você que está aí, sabe o que Jesus quis dizer? Vamos aprender aqui conosco. Vamos aprender o que são as bem-aventuranças. O que são as bem-aventuranças? Primeiro, quando Jesus iniciou o Sermão do Monte, ele iniciou com a expressão bem-aventurados. E o que significa ser bem-aventurado? O que são as bem-aventuranças? Primeira coisa, vamos lá? Bem-aventurados, a gente pode explicar uma pessoa feliz. Primeiro, feliz, ditosa, uma pessoa plena. Sabe o que é uma pessoa plena? Uma pessoa que é completa, uma pessoa satisfeita. Ou até mesmo, como todo mundo conhece, mais do que feliz. Então vamos lá. O que é ser bem-aventurado? Primeira coisa, é uma pessoa feliz. Segunda coisa, é uma pessoa ditosa. Terceira coisa, é uma pessoa plena. Quarta coisa, é uma pessoa completa. Quinta coisa, é uma pessoa satisfeita. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o cristão, olha aqui, o cristão, ele tem que ser feliz, ele tem que ser, olha aqui, ditoso, tem que ser completo, tem que ser pleno, ele tem que ser satisfeito, completamente satisfeito, ele tem que ser mais do que feliz. E o que é que Jesus está nos ensinando aqui nessa passagem aqui? O que é que Jesus está nos ensinando aqui? Vamos lá? Jesus ele está ensinando nesta passagem e demonstrando algo. Sabe o que Jesus está falando? Existe uma verdadeira felicidade. Jesus está mostrando para nós que existe uma verdadeira felicidade, que é possível ser feliz de verdade. E que essa verdade, olha aqui, e que essa felicidade, ela pode ser vivida aqui. É aqui na terra. Não na sua totalidade, mas ela pode ser vivida aqui na terra. Vamos aprender aqui algumas coisas aqui. Mesmo em um mundo em que a depressão, ansiedade, tristeza toma conta das pessoas, Jesus está dizendo, mesmo no mundo caído, é possível ser feliz. É possível uma pessoa ser feliz de verdade. É possível uma pessoa ter a verdadeira felicidade dentro de si. É isso que Jesus está nos ensinando. E uma coisa que Jesus está nos ensinando, que todo cristão, todo súdito do reino, ele é uma pessoa feliz. Ele pode ser feliz de verdade. É isso que Jesus está nos ensinando. Mas vamos lá. Como é que a felicidade pode ser encontrada? Como é que a felicidade pode ser encontrada? Como que é? Somente através do Evangelho, irmãos. Como é que eu consigo ser feliz? De verdade, eu não consigo. Eu não consigo ser feliz. Jesus está nos orientando aqui, nesta noite aqui, que é possível ser bem-aventurado. É possível ser feliz. É possível ser completo, é possível ser satisfeito, é possível ser mais do que feliz. E como é que eu consigo desfrutar dessa felicidade? Somente com o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós encontramos a verdadeira felicidade. Só o Evangelho pode nos fazer feliz. Só a palavra de Deus pode nos fazer felizes de verdade. Como ser uma pessoa feliz? A primeira coisa que a gente aprende aqui. Somente o Evangelho. Somente a palavra de Deus, irmãos. Ela pode nos fazer feliz de verdade. Existe um caminho. Vamos lá? O que é que Jesus nos ensina aqui? Que todos aqueles... Olha aqui, Como é que eu posso usufruir, pastor? Como é que eu posso ser feliz de verdade? Como é que eu posso ser feliz? Primeira coisa que a gente aprende aqui. Se você viver as bem-aventuranças. Como assim, pastor? Não entendi. Vamos lá? Se você for pobre de espírito.
Olha aqui, ó. Se você chorar, se você tiver fome e sede de justiça, se você for misericordioso, se você for limpo de coração, se você for pacificador, se você for perseguido por causa da justiça, você vai conseguir ser feliz. O que é que Jesus está dizendo? Se você viver cada uma das bem-aventuranças, você vai conseguir ser uma pessoa feliz. Se você viver cada uma, peraí, você é pobre de espírito, você vai ser feliz. Você chora, você vai ser feliz. Olha aqui, ó, você tem fome e sede de justiça. Jesus está falando o seguinte, ó, se você viver todas as bem-aventuranças, você vai conseguir ser feliz. Você vai conseguir ser feliz. Mas Jesus está dizendo o seguinte, ó, peraí, pastor, mas eu não sei o que é ser pobre de espírito. Amanhã você vai aprender 9 horas. Então você não pode perder nenhum dia dessa live aqui. O que é ser pobre de espírito? Você sabe o que é? Tem tanta coisa que pensa. Olha, irmãos, olha, tem tanta gente que pensa que ser pobre de espírito é tanta coisa. Tanta coisa. Mas no final de contas você vai ver aqui, irmãos, biblicamente o que é ser pobre de espírito. Só amanhã. Hoje nós estamos aqui só numa introdução. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Qual que é o caminho da felicidade? Qual que é o caminho da felicidade? Vamos lá. O ser humano, desde a antiguidade, ele busca ser feliz. Ele busca o caminho da satisfação. Ele busca a felicidade de verdade. Quem é que não deseja ser feliz? Quem é que não quer ser feliz? Quem é que não quer? Tem alguém que está me assistindo aí? Tem alguém que está me assistindo que não consegue ser feliz? Não consegue, não. Que quer viver triste pro resto da vida? Tem alguém? Tem alguém que está me assistindo que gosta de ser triste? Que gosta de viver na deprê? Eu acredito que não. Todo ser humano, pobre, rico, preto, branco, de qualquer raça, ele busca a felicidade. Todo ser humano busca a felicidade. Mas como que essa felicidade pode ser encontrada? Como é que essa felicidade pode ser encontrada? Todo mundo busca. Quem é que não quer ser feliz de verdade? O ser humano, ele quer ser feliz. E isso é uma realidade. Mas por que tanta infelicidade no mundo hoje? Por que hoje em dia as pessoas vivem tristes? Por que hoje em dia as pessoas vivem na depressão? Por que hoje em dia a tristeza toma conta do ser humano? Olha aqui, qual que é a razão para o ser humano viver triste? Qual que é a razão do ser humano não conseguir ser feliz? A gente tem que entrar na palavra de Deus para saber. E para a gente compreender por que o ser humano não consegue ser feliz, a gente tem que voltar lá na criação. Então vamos voltar na criação? Vamos lá? Lá em Gênesis 1, a Bíblia vai contar sobre a criação. Deus, ele fez o universo, e você percebe que toda vez que Deus fez alguma coisa, Deus fala assim, ó, e isso ficou bom. Ou seja, tudo que Deus fez foi bom. Tudo que Deus fez foi bom. Aí você percebe que tudo que Deus fez não tinha defeito. Tudo que Deus fez não tinha falha. Tudo que Deus fez não tinha problema. E o que aconteceu? Então vamos lá. A última obra da criação foi o ser humano. O ser humano, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, significa que Deus colocou atributos que ele tinha no ser humano. Ou seja, Deus pega os seus atributos, não todos, e ele coloca no ser humano. Então, quando a Bíblia diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, é que Deus pega seus atributos morais e ele coloca no ser humano. É isso que acontece lá. Aí, o que aconteceu ali? Deus é um ser pleno.
Deus é um ser completo. Deus é um ser feliz. Deus é um ser satisfeito. Deus não precisa de nada para ser feliz. Deus, porque ele é completo. E ele fez o ser humano da mesma forma. Quando o ser humano foi criado, a única coisa que dava alegria ao ser humano era Deus. Toda a satisfação do ser humano estava em Deus. A alegria do ser humano estava em Deus. O ser humano, ele era completo. Por quê? Porque ele tinha Deus. Sabe o que aconteceu no decorrer da história? O pecado entra. E quando o pecado entra, todas as esferas do ser humano, elas foram atingidas. O emocional, o espiritual. Então todas as partes do ser humano foram atingidas por causa do pecado. E o que começou a entrar ali? Então vamos lá. Vamos lá. A queda do homem, a queda fez o homem. Olha isso aqui, para você ter uma noção aqui da gravidade. O homem, ele era completo. O homem, ele era feliz. O homem, ele era satisfeito. Depois do pecado, depois da queda, o que aconteceu? Olha aqui, ó. O ser humano, ele cai. E até hoje a gente vê a consequência dessa queda. Até hoje. O ser humano, ele perdeu a sua plenitude. Ele perdeu aquela felicidade de verdade que ele só tinha em Deus. Então, peraí. Por que o ser humano não consegue ser feliz hoje? Por que o ser humano ele não consegue ser feliz hoje? Primeira resposta. Por causa do pecado. Se alguém perguntar por que há tanta infelicidade no mundo, você vai responder com convicção. Por causa do pecado. Por que o ser humano não consegue ser feliz? Por causa do pecado. Olha aqui, ó. A queda do homem no pecado fez com que o mundo fosse, ó. Olha o que entrou no coração do homem. Olha aqui, ó. Ódio, violência, morte, suicídios, assassinatos, depressão, ansiedade. Sabe o que causou tudo isso? O pecado. Aquele ser humano que Deus fez, perfeito, completo, pleno, satisfeito, bem-aventurado e colocou no jardim, depois do pecado, olha o que entrou no coração do homem, ó. Ódio. Olha aqui, inveja. Olha aqui, ó, homicídios, suicídios, assassinatos, depressão, ansiedade. Então, esses males estão no mundo hoje e deixam as pessoas tristes. Por quê? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Se alguém perguntar para você, por que o ser humano não consegue ser feliz? Você vai responder, por causa do pecado. Por que você vê muito crente na igreja hoje triste? Por causa do pecado. Por que a gente vê hoje os cristãos, eles preferem, olha aqui, ó, buscar uma alegria fora? Por que dentro da igreja as pessoas não... como que eu posso ensinar para vocês aqui? Elas não são satisfeitas com o que têm. Não são felizes com o que têm. Não são plenas com o que têm. Por quê? Porque o pecado entrou lá atrás. E eles ficam buscando outras coisas para preencher o vazio, para preencher o coração. Por que existem muitos cristãos que vivem tristes? Por quê? Por causa do pecado. E nós vamos aprender aqui nas bem-aventuranças, que nós somos felizes, irmãos, completos. Nós vamos aprender como ser feliz por completo, como ser feliz de verdade. Primeira coisa, qual que é o caminho da felicidade? O Evangelho. E por que hoje nós não conseguimos ser felizes? Por causa do pecado. Vamos raciocinar comigo? Como viver a verdadeira felicidade? Vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Segunda coisa que a gente aprende. Por que é que a gente não consegue ser feliz de verdade? Por causa do pecado. Então aqui nós temos uma conclusão. Vamos lá?
Por que o ser humano deixou de ser feliz? Porque desobedeceu a palavra de Deus. Lembra? O ser humano era feliz e desobedeceu a palavra de Deus. Ó, de todas as árvores que tiver no jardim, podem comer, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi essa a palavra de Deus? Foi essa. Depois que o ser humano desobedece a Deus, o que que entra? A tristeza. O que que entra? A ansiedade. O que que entra? A depressão. O que que entra? Os homicídios. O que que entra? A inveja. O que que entra? O ódio. O que que entra? Tudo que tem de ruim só entrou depois que o ser humano desobedeceu a palavra de Deus. E antes de desobedecer, era só felicidade, era só alegria. Então vamos aprender mais uma frase aqui, para a gente aprender nesse ensinamento de hoje. Quando o ser humano deixa de obedecer a palavra de Deus, quando o ser humano desvia do caminho de Deus, quando o ser humano tenta ser feliz de outra forma, a parte do que é ensinado dentro da palavra de Deus, olha aqui, ó, nós seremos tristes, nós seremos miseráveis. Olha aqui, olha aqui, felicidade de verdade. Olha aqui, ó, nós só vamos achar no Evangelho. Então, a partir do momento, olha aqui, ó, bem-aventurado. Quando é que eu vou ser bem-aventurado? A partir do momento que eu viver o Evangelho. Quando é que eu vou ser feliz de verdade, pastor? Quando começar a viver o Evangelho. Quando que eu vou ser completo? Tem um vazio dentro do meu coração. Você que é cristão não pode ter vazio dentro do seu coração. Não pode. Por quê? Porque se você viver um evangelho, Jesus está dizendo, você vai ser bem-aventurado, minha irmã. Você vai ser bem-aventurado, meu irmão. Jesus está nos ensinando aqui, ó, fora da palavra de Deus não tem alegria. Fora da palavra de Deus não tem felicidade. Fora da palavra de Deus você não vai ser bem-aventurado. Você só vai conseguir ser feliz. Gente, tantas perguntas hoje. Eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso ser rico, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter saúde, eu preciso ser famoso, eu preciso ter status. Nada disso vai te fazer feliz. Nada disso vai te fazer feliz. Jesus começou falando, ó, quer ser feliz de verdade? Quer ser bem-aventurado? Viva o Evangelho. Viva a palavra de Deus. Seja obediente à palavra de Deus que você vai ser feliz. Você vai ser não feliz, você vai ser bem-aventurado. E a gente já aprendeu que ser bem-aventurado é ser feliz, ditoso, completo, pleno, satisfeito. Eu não preciso de mais nada para ser feliz. Se eu vivo o Evangelho, olha aqui, se eu sou súdito do reino, se eu faço parte desse reino, se eu estou vivendo a palavra de Deus, eu não preciso de status, eu não preciso de fama, eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de saúde. Por quê? Porque o Evangelho tem fartura de alegria, o Evangelho tem alegria para você. A palavra de Deus é que vai te dar alegria, a obediência à palavra de Deus é que vai te fazer uma pessoa feliz, irmão. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Só vivendo a palavra de Deus que nós vamos conseguir ser felizes. Só vivendo o Evangelho de Jesus Cristo que nós vamos conseguir ser felizes. Ou seja, se você procurar alegria, aleluia, longe de Deus, longe do Evangelho, longe da palavra de Deus, você vai ser uma pessoa miserável. Você vai ser uma pessoa triste. Você vai ser uma pessoa depressiva. Mas Jesus está nos orientando e nos ensinando aqui nesta noite. Se você obedecer a minha palavra, se você obedecer o meu Evangelho, se você viver de acordo com os meus mandamentos,
Você vai ser bem-aventurado. Você vai ser bem-aventurada, minha irmã. Você vai ser bem-aventurado, meu irmão. Então a primeira coisa, porque olha aqui, eu gosto de trabalhar com tópico. O que é ser bem-aventurado? Mais do que feliz. E por que a gente não consegue ser feliz? Por causa do pecado. E aonde que eu vou achar essa felicidade de verdade? Somente vivendo o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá? O que é que Jesus está nos ensinando? Eu já estou correndo aqui para o final. Eu estou com quanto tempo online? Nossa, 34 minutos já online aqui. Vamos correr para a conclusão aqui? Vamos correr para a conclusão? Então, o que é que Jesus está nos ensinando com as bem-aventuranças? Vamos lá? O que é que Jesus está nos ensinando com as bem-aventuranças? Ele está nos ensinando o seguinte, que mesmo em um mundo caído, mesmo em um mundo onde a violência toma conta, mesmo em um mundo, olha, caído pelo pecado, é possível ser feliz. É possível ser feliz de verdade. Tem possibilidade de você ser uma pessoa feliz. Há possibilidades de você ser uma pessoa completa. Olha aqui, há possibilidades em meio a uma escuridão que está no mundo hoje, de você ser feliz. Olha aqui, e como é que eu consigo ser feliz? Quando eu vivo o evangelho, quando eu obedeço a palavra de Deus, quando eu me arrependo dos meus pecados. Olha isso aqui. E como é que eu entro nesse reino? Primeira coisa, com arrependimento, com fé, e depois obedecendo o evangelho de Jesus Cristo. Quer ser feliz? Se arrependa dos pecados hoje. Se arrependa dos seus pecados hoje. E a partir de hoje, comece a viver o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Largue os pecados hoje, se arrependa hoje dos seus pecados. E comece a viver a palavra de Deus. E comece a ser obediente à palavra de Deus. Você não pode ser um crente vazio. Você não pode ser um crente, não, triste, depressivo. Abandone esses pecados. Se arrependa deles. Viva a palavra de Deus. Obedeça a palavra de Deus. Que a felicidade vai tomar conta do teu ser. O Espírito Santo vai tomar conta do teu ser. É possível ser feliz. É possível ser feliz de verdade. É possível. As pessoas não conseguem ser felizes hoje por causa do pecado. Mas Jesus está nos orientando nesta noite. Quer ser bem-aventurado? Quer viver feliz? Quer ser uma pessoa completa? Quer ser uma pessoa satisfeita? Quer ser uma pessoa mais do que feliz? Abandone os pecados hoje, aleluia. Abandone os pecados hoje, porque a única coisa que te impede de ser feliz é o pecado. A única coisa que te impede de ser feliz é o pecado. A única coisa que te impede de ser feliz é o pecado. Jesus está dizendo, quer ser feliz? Viva a palavra. Viva a palavra. Viva o meu evangelho. Seja pobre de espírito. Chore. Olha aqui, tenha fome e sede de justiça. Seja manso, seja misericordioso, seja limpo de coração, seja um pacificador, seja perseguido por causa da justiça. Viva o evangelho que você vai ser feliz. Aleluia. Aleluia. Eu quero concluir e fechar aqui agora. A gente aprendeu o que é ser bem-aventurado? Sim, aprendemos. A gente aprendeu que Jesus quis mostrar para nós que somos cristãos que existe uma verdadeira felicidade.
Existe uma verdadeira felicidade. E aonde que eu posso encontrá-la? No Evangelho, irmãos. No Evangelho. Como que eu posso ser bem-aventurado, pastor? Vivendo o Evangelho. E por que eu não estou sendo uma pessoa feliz, pastor? Porque a gente aprendeu que a única coisa que faz o ser humano ser triste é o pecado. É o pecado. Então vamos concluir, resumir aqui. Quer ser feliz de verdade, como Jesus falou? Jesus está falando, ó, todo cristão, todo súdito do reino dele é bem-aventurado. E por que talvez eu não tenha sido bem-aventurado? Porque talvez pode ser alguma coisa você precisa tirar da tua vida. E talvez o que você precisa tirar, sabe o que é? É esse pecado. Quer que a alegria volte? Quer que a alegria volte? Se arrependa desse pecado hoje. Que Jesus vai te encher. Jesus, ele vai te encher. Jesus vai te encher. Vai te encher do Evangelho. Vai te encher do Espírito Santo. Ele vai te encher de alegria. Ele vai te, olha aqui, ele vai te encher. Ele vai te encher. Ele vai te encher todo o teu ser. Você só vai ser feliz nele. Você só vai querer ele. Você só vai querer buscar a presença dele. Você vai querer viver a palavra dele, ser obediente à palavra dele. E você vai ver que a alegria, a felicidade vai tomar conta de você. Quer ser bem-aventurado? Só o Evangelho pode te fazer feliz. Só o Evangelho de Jesus Cristo pode te fazer feliz. E aqui eu quero terminar. Amanhã, deixa eu orar primeiro, depois eu dou os avisos aqui. Deixa eu orar por você. Deixa eu orar por você. Talvez você é cristão. Talvez você é um cristão e você tem... como que eu posso dizer? Talvez você não tenha buscado essa alegria. Talvez você não tenha sido cristão como deveria ser. Mas eu quero orar por você. E a partir de hoje você vai obedecer o Evangelho. Olha aqui, ó. Coloca lá no WhatsApp, ó. Coloca no WhatsApp. A felicidade de verdade eu só encontro no Evangelho. Olha aí. A felicidade de verdade eu só encontro no Evangelho. Segunda frase para você colocar no WhatsApp. Não existe felicidade fora da presença de Deus. Não existe felicidade à parte da palavra de Deus. Não existe felicidade desobedecendo a palavra de Deus. Não existe. A verdadeira felicidade está no Evangelho. Salmo de número 16:11, se não me falha a memória. Ou é 116:11. Mas eu acho que é 16. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Quer ser feliz? Só o Evangelho vai te fazer feliz. Amém? Arrependa desses pecados. E a partir de hoje, viva a palavra de Deus. Deixa eu orar por você aqui. Nesse momento, curve a tua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão me assistindo nesse momento. Eu quero orar por todos esses que estão assistindo nesse momento. Pai, a tua palavra ela foi ensinada aqui. A tua palavra ela foi ensinada aqui. A tua palavra ela foi pregada. Visita os teus filhos nesse momento. Visita os teus filhos aí neste momento. Faz com que eles, meu Pai, gravem essa palavra, esse ensinamento, meu Pai, na vida deles. Enche eles, meu Pai, da tua presença, meu Pai. Enche eles do teu evangelho. Enche eles, meu Pai, do teu poder e da alegria que só o evangelho do Senhor pode proporcionar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Guarda esta palavra
no teu coração. Amanhã, a gente aprendeu hoje o que é ser bem-aventurado e como ser bem-aventurado. E amanhã, a gente vai aprender a primeira bem-aventurança. O que é pobreza de espírito? Jesus falou, bem-aventurado os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito? O que é que Jesus quis dizer? O que é que ele queria ensinar? Você é pobre de espírito? Amanhã, às 21 horas, aqui nesse mesmo canal, nessa mesma página do Facebook, Assembleia de Deus, Graça e Paz, em todas as salas de vídeo que vão ser abertas, amanhã você vai aprender o que é ser pobre de espírito. Talvez você é cristão e nunca ouviu ninguém ensinando o que é ser pobre de espírito. E você vai aprender amanhã, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa noite de sono, uma boa noite de descanso, viu? E você tem tudo para ser feliz. E você só vai ser feliz de verdade vivendo o evangelho e abandonando o pecado. Amém? Amanhã, bem-aventurados os pobres de espírito. Te aguardo aqui, tá bom? Às 21 horas. Deus abençoe a sua vida, viu? Fica com Deus.